Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Muito bem, queridos. Mais uma vez estamos aqui, estudando a palavra de Deus, aprendendo de Deus. E chegou o momento de nós meditarmos em mais um texto da Bíblia Sagrada, que diz o seguinte: de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Qual foi o sentimento central de Jesus nessa situação? Veja aqui em Mateus. São Mateus diz que Jesus, vendo ele, o povo, teve íntima compaixão e curou a todos. Mateus 14:14. Mateus 14:14. Então, nos dias em que nós vivemos, irmãos, muitas pessoas, para nossa tristeza, muitas pessoas têm fome. Tem fome do pão de cada dia, tem fome de saúde, tem fome de justiça, tem fome de união no lar, tá? E tem fome de perdão e assim por diante. É um mundo carente que nós vivemos. E Jesus, vendo aquelas pessoas carentes de saúde, carente de perdão, carente de paz, enfim, e assim por diante, né? Ele sentiu uma grande compaixão e reunia este povo para lhe fazer o bem, curar enfermos, expulsar demônios, limpar leprosos, ressuscitar mortos, irmãos. Esse era o sentimento de amor de Jesus ao reunir as multidões em volta dele. Tá? E aqui, o apóstolo Paulo está aconselhando a igreja dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, quando nós reunimos as pessoas, será que é esse sentimento que nós sentimos por eles? Certo? O mesmo sentimento de Cristo Jesus. Agora, tem um detalhe aqui muito importante que nós devemos animar os pastores, os missionários, obreiros, evangelistas. Claro que muitos deles sabem disso. Têm capacidade de falar e nos ensinar até. Mas eu preciso dar uma pincelada nesse texto, nesse assunto, que diz o seguinte: se você ora pelos enfermos, e se você tem uma enfermidade que te atormenta dia e noite, você pode estar orando pelos doentes se você não cura nem você mesmo, né? Então este é o embaraço que muitas vezes o inimigo espiritual da nossa vida lança em nosso caminho para nos intimidar, para nos fragilizar, irmãos. Tá? O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade inexplicável. Ele chamava de anjo do diabo, espírito de Satanás, né? Que vinha de vez em quando para lhe encher de pancadas, certo? Só que aí ele orava para o paralítico, Deus levantava o paralítico. Ele orou por morto, o morto ressuscitou, tá? Então, meus amados, o que a palavra de Deus está nos ensinando é o seguinte: não é porque você tem um problema de enfermidade que você não pode orar pelos outros. Não, senhor, pode orar sim, porque se um médico está com um problema tremendo no seu coração e precisa fazer uma ponte de safena, este médico, ele não pode operar a si mesmo.
precisa de uma junta médica para fazer essa cirurgia. Então, se este médico, eu tenho um problema na coluna, ele não vai operar da sua própria coluna, precisa de outro médico, né, para operar a sua coluna. No cérebro, se está com problema, também precisa de outro médico. Eu não vou operar, se eu fosse médico, eu não podia me operar minha cabeça. É outro médico que vai operar. Então, se eu estou com um problema de enfermidade, eu oro e não consigo ser curado, então preciso de outros amigos, seja homem ou mulher, seja quem for, ou os oradores, orarem por mim para Deus me curar daquele problema. Tá bom? E não precisa de fé extensa, não. Você tem só que orar, confiando que Jesus vai curar esta pessoa, e a sua fé, juntamente com a fé que ele tem, que precisa da libertação, nós dois, teremos a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui uma situação também de fé. Já não é sobre curas de enfermidades, mas é a fé da doação, tá? O mesmo sentimento de Cristo Jesus no coração de Filipe. Jesus estava em uma grande concentração de fé em um determinado local. Tinha pouca gente, viu? Era uma faixa aí de uns 15 mil homens. Agora imagina se tivesse mulheres e jovens também, hein? Imagina nisso. Era 15 mil pessoas em um determinado local. E Jesus sentiu muita pena desse povo. E começou a orar por um, por outro, e foi curando de enfermidades. E o dia todo Jesus orando e curando um aqui, curando outro ali, expulsando demônio lá. Quando chegou a tarde, que Jesus deu uma pausa, os apóstolos falaram: Senhor, é melhor o Senhor liberar esse povo para eles voltarem para casa, porque é perigosíssimo. Está correndo muito risco de eles começarem a desmaiar de fome. Jesus falou: não é necessário mandar eles embora, vocês deem de comer a eles. Aí Felipe disse: Senhor do céu, olha só, o que nós temos aqui, pelo menos eu aqui, que faço parte aqui da cozinha, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não, 5 pães e 2 peixinhos. É só isso que nós temos aqui. E olha, é pães de cevada ainda. 5 pães de cevada, Senhor. Jesus nem comentou sobre a cevada, porque o pão de cevada para os judeus naquela época lá era pão de segunda categoria. O pão de primeira era pão de trigos e assim por diante. E ainda ungido lá, disse que dava um banho nesse pão lá, nessa massa. Eu não entendo nada de padaria, não entendo nada de panificações, não. Diz que dá um banho com óleo de oliva e não sei o que, e de trigo. Esse era o pão de primeira linha. Agora o pão de cevada era o nosso pãozinho, né? Vocês sabem. E Felipe já abriu o jogo. Olha, e é pão de cevada. Aqui tem gente rica, tem gente pobre, e são muitos. Aí começaram a conversar: em quantos será que são aqui? Quantos? Aqui tem aproximadamente, Senhor, uns 15 mil homens. E claro que por aí tem mulher junto, aquela coisa toda, né? Estão doentes, então tem que receber a libertação. Jesus falou: então manda eles sentarem no gramado aí, manda eles sentarem nas relvas aí. E me traga aqui então 5 pães e os 2 peixinhos. Quem levou 5 pães e 2 peixinhos foi Filipe. Foi passando pelos apóstolos, os apóstolos: para onde você vai com isso aí, rapaz? Não, vou levar para o Senhor. Levar para o Senhor abençoar. E aí? E aí o Senhor sabe o que faz. Eu não sei de nada, só sei que vou levar até Ele. E Ele é que opera o milagre que Ele achar que deve ser feito. Bom, como os apóstolos conheciam Jesus, né, ficaram quietos. Felipe chegou e entregou os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus levantou para o alto, fez a oração, louvou a Deus e entregou para os apóstolos. Agora 5 pães e 2 peixinhos, olha só. Entregou para os apóstolos.
Falou: agora vocês distribuam o pão e o peixe para aqueles que estão sentados, conforme nós mandamos. Irmãos, os apóstolos saíram, 12 apóstolos, irmãos. Você vê? E provavelmente, porque Jesus tinha 70 e mais outros 70, é certeza que todos, e os apóstolos também têm aqueles companheiros, aqueles diáconos de confiança deles, que entregavam o cesto de pães para os diáconos. E os diáconos, eles falavam: por aqui vocês vão com os peixes, e atrás vão os outros com os grandes balaios de pães, e vão entregando para quem está sentado com sua família. E foram entregando. Olha, diz que alimentou. Só que era pão de cevada, e Jesus não mudou o pão não. É cevada, então é cevada. Que era o pão de segunda. Entregou para todos. Todos comeram. A Bíblia aqui diz ainda em São João 6, 8 a 10, que comeram e sobraram ainda 12 balaios cheios de pães e de peixes. E Jesus disse para os apóstolos: vocês recolha todos esses pães aí e guarde com carinho, viu? Depois se alimentam. Não jogue nada fora. Irmãos, Jesus está mostrando aqui que para mim, para você, para nós ajudar alguém, Jesus não disse que você tem que estar realmente abastecido. Ele não disse isso. Até o pouquinho que você tiver, se você chegar a dividir com seu amigo, com seu vizinho, com aquela pessoa que está extremamente carente, você vai receber a lei da multiplicação, tá? Filipe levou 5 pães, 2 peixinhos a Jesus, foi multiplicado por quanto? Eu sei que o trem aí, o negócio aí passou de 15 mil, tá? Passou de 15 mil peixes, passou de 15 mil pães, e passou mesmo, porque alimentou 15 mil, tá? Só que o menino, o rapazinho lá, o Filipe, levou para Jesus, certo? Então, se você tiver o mesmo sentimento, se eu tiver no meu coração o mesmo sentimento que teve ou que tem em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquilo que nós dividir com as pessoas, estamos levando primeiro a Cristo. Vai receber a bênção celestial da multiplicação. E por aquilo que nós dividir com a pessoa carente, que realmente é carente, que está passando por dificuldades horríveis, mas é pessoa trabalhadora, pessoa batalhadora, ou pessoa fracassada na vida por causa dos percalços da vida, né? E agora precisa de ajuda, e nós ajudamos. Estamos ajudando a Cristo. Essa é a paixão, esse é o sentimento de Jesus. Que tem muitas pessoas que... Bom, deixa quieto, né? Agora vamos observar aqui o seguinte. Jesus agradece, tá? Jesus agradece quando nós dividimos o nosso pão com as pessoas que são necessitadas. Agradece pela nossa fé, agradece pela nossa vida e agradece ao Pai por nós ter existido neste mundo, por nos ter colocado neste mundo, irmãos, e pelo pão que Ele nos deu. Então aí vem a bênção gloriosa da multiplicação, certo? Agora, só os que se assentaram na grama, quer dizer, essa grama, esse assentar significa ir na igreja, ou ir em algum local que está havendo concentração de fé. E a pessoa fica, ou o esposo ou a esposa fica: vamos embora, bem, esse homem não vai orar nunca. E o homem está sentado dentro da igreja: não, bem, espera aí, agora vem a oração e nós vamos receber a bênção. Entendeu? Então essa pessoa pode saber, irmão, ele vai voltar para casa sem ser abençoado. Ou aquilo que está inquietando ele ou ela para ir embora antes da oração, tá? Vai desaparecer na hora da oração em nome de Jesus. O importante é você insistir e ficar na casa de Deus, ou no lugar onde estiver uma grande concentração, ou seja, em um clube, ou seja lá onde for, tá? É ficar ali, esperar com paciência. É como Jesus disse para os apóstolos: fala para o pessoal se assentarem na grama ou na relva,
E o povo sentou e esperou com paciência. E pode saber que não chegou tão rápido até eles, não, até o último lá não. Porque, gente, era 15 mil pessoas, era uma cidade, né, de porte médio pequeno, sentado esperando a comida. Tá bom? Então, amados, é o seguinte: precisamos ter a fé, precisamos ter o sentimento amoroso de Cristo em nossos corações e depois precisamos da fé, como falamos rapidamente, e agora precisamos de quê? De paciência, esperar. Recebi a oração hoje, não recebi, volto amanhã. Se amanhã eu não pude voltar, volto depois da manhã, mas vou insistindo naquele caminho aonde se fala que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus abençoa, que é a casa de Deus. E a bênção será alcançada, sim, Senhor. Uns receberam rápido o pão de cada dia ali e outros demorou mais um pouco, mas também receberam. Então, aqui a palavra está dizendo que diga para o povo se assentar e vocês dê de comer a eles. E outro ensino que nós tivemos aqui neste momento é só pode doar quem tiver bastante, quem tiver bem abastecido, não. É dividir pela fé, com amor, certo? E mesmo o caso daqueles que foram curados, aqueles que oraram e curaram os enfermos, sendo que ele tem uma enfermidade alojada no corpo. Por quê? Se assim fosse, que só pudesse orar pelos doentes, aquele que não está enfermo, então Jesus não podia curar ninguém. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz que quem morreu na cruz foi um cidadão todo machucado, foi um cidadão todo cheio de dor, foi um cidadão que estava realmente sofrendo de todo tipo de enfermidades e dores pelo corpo, câimbras, ferida aberta, meu Deus do céu, situação precária. E ali ele salvou, e conforme ele ia levando a cruz para o Calvário, quem pisava no sangue dele, que eles chamavam de pisadura, foram curados. Isaías 53 diz: pelas suas pisaduras fomos curados. Amém? Então, amados, é desta forma. O que manda é a fé e o sentimento amoroso que teve no coração de Cristo, que esteja no seu coração. Jesus todo cheio de dor pelo caminho. As pessoas pisavam no sangue, era curado de enfermidade. Na cruz do Calvário, o ladrão pediu misericórdia. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor. Ele disse, irmãos, com todo o amor, com aquele sentimento amoroso: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então esse sentimento é que nós temos que ter em nossos corações. Não ficarmos olhando para as vantagens desta vida, tá bom? Não precisa disso. Ficar olhando para a vantagem: eu vou orar hoje porque hoje eu estou bem, não estou com doença nenhuma, não estou com nenhuma dor. Não, Senhor. Ore e a vitória vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha no seu coração o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, nosso Senhor. Fechamos nossos olhos e vamos receber agora a nossa bênção. Eterno, poderoso e único Deus que está nos céus, e aquele Deus amoroso que tem um sentimento de compaixão por todos nós. Olha nesta hora, Senhor, para a necessidade física, salutar desta pessoa, que não é de hoje que investe dinheiro com medicinas e mais medicinas. Apesar da medicina ser tão boa, Senhor, apesar da medicina ser tão louvável, Senhor, mas ela depara com tantos impossíveis. E a tua palavra diz que para o Senhor não há impossível. Vemos aqui a multiplicações dos pães, milagre. Isto é um sinal, isto é uma maravilha espantosa, Pai. Então nesta hora, meu Deus, estenda o seu olhar de misericórdia, acompanhando a sua mão ditosa, envolve essa pessoa enferma com a tua mão poderosíssima, ó Senhor, e toda a moléstia, todo mal, todo espírito de enfermidade, toda maldição,
desapareça desta vida, desapareça desse corpo, no poder único e eterno do nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa o pão de cada dia de cada um. Haja no seu lar a bênção da multiplicação, pela força onisciente da tua palavra, onipotente da tua palavra, onipresente da tua palavra, Pai das luzes. Em nome de Jesus que imploramos estas bênçãos, porque Ele vive e reina para todos sempre dos sempre. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?